Juntando as mãos, palma com palma, inclina o tronco, fazendo uma reverência. E aí, movimenta o corpo. Descruza as pernas. Boa noite. Vamos seguir a leitura do Thich Nhat Hanh, contando a história de Shakyamuni Buda, nos apontando um caminho, seguindo o capítulo 75, Lágrimas de Felicidade. 10 dias mais tarde, Buda pôs um sobremanto, apanhou a sua tigela de mendigar e deixou a cidade de Rajagrha. Ele rumou para o norte através do Ganga, parando ao longo do caminho para visitar o monastério de Kutagara e então seguir em direção a Stravasti. Logo iniciaria a estação chuvosa novamente, e ele precisava retornar para Jetavana a fim de preparar-se para o retiro anual. Os veneráveis Ananda, Shariputra, Moggallana e 3 outros bhikkhus o acompanharam. Quando chegaram a Stravasti, Buda caminhou diretamente para Jetavana. Muitos bhikkhus e bhikkhunis se reuniram para esperar sua chegada. Eles tinham ouvido falar dos eventos em Magadha e ficaram aliviados em vê-lo ileso e em boa saúde. A bhikkhuni Khema também estava presente. Ela agora atuava como abadesa das monjas. O rei Prasenajit veio ver Buda logo que soube de sua chegada. Ele perguntou sobre a situação em Rajagrha e ouviu relatar todos os fatos, incluindo seu encontro com a rainha Videhi, irmã deste rei. Buda contou que, apesar de ter mantido uma postura calma, sabia que o coração dela estava repleto de pesar e lamentação. O rei Prasenajit contou que já tinha enviado uma delegação até Rajagrha para pedir que Ajatasattu, seu sobrinho, explicasse o aprisionamento do rei Bimbisara. Um mês já havia se passado sem que nenhuma resposta tivesse sido recebida. O soberano enviara mensagem posterior dizendo que, caso o novo rei julgasse necessário, poderia vir a Stravasti em pessoa para explicar a situação. O rei ainda informou Buda de que, para demonstrar sua oposição aos eventos em Magadha, havia reclamado o território oferecido para Magadha muitos anos atrás por ocasião do casamento de sua irmã com o rei Bimbisara. Esta terra ficava situada próxima da cidade de Varanasi, em Kasi. O primeiro dia de retiro da estação das chuvas havia chegado. Todos os centros espirituais e monastérios da região estavam repletos, superlotados de bhikkhus e bhikkhunis. A cada 10 dias, Buda dava uma palestra do Dharma em Jetavana para todos os monges e monjas. Estas palestras sempre aconteciam após o almoço do meio-dia. Os monges e monjas que vinham andando desde os centros mais afastados não teriam tempo suficiente para mendigar se quisessem assistir a um destes discursos. Discípulos leigos das cidades trabalharam duro para garantir que houvesse alimento suficiente, esperando por estes monges e monjas. A primeira palestra do Dharma proferida por Buda naquela estação foi sobre o tema da felicidade. Ele disse à Assembleia que a felicidade é real e pode ser alcançada bem no meio da vida cotidiana. Em primeiro lugar, disse Buda, a felicidade não resulta de se entregar aos desejos sensuais. Os prazeres sensuais trazem uma felicidade ilusória
e verdadeiramente eles são fonte de sofrimento. É como um leproso que é forçado a viver sozinho na floresta. Sua carne é atravessada por terrível dor dia e noite. Então ele cava um buraco, acende ali dentro uma fogueira e fica bem junto ao fogo, tentando aliviar temporariamente sua dor, quase queimando seus membros. É a única maneira de se conseguir alguma melhora ou alívio. Miraculosamente, porém, após alguns anos, sua doença desaparece e ele é capaz de retornar a uma vida normal na vila. Um dia, entra na floresta e vê um grupo de leprosos queimando seus membros sobre as chamas ardentes, exatamente como fazia. Sente dó daquelas pessoas, pois sabe que no seu estado saudável jamais conseguiria manter seus membros tão próximos das chamas. Se alguém tentasse arrastá-lo para junto do fogo, ele resistiria. Então compreende. Aquilo que antes lhe dava algum conforto, na verdade, é fonte de dor para quem está saudável. Os prazeres são como uma cova de fogo. Trazem alívio somente para aqueles que estão doentes. Uma pessoa sã evita as chamas dos desejos sensuais. Buda explicou que a fonte da verdadeira felicidade é viver calma e livremente, experimentando completamente as maravilhas da vida. Felicidade é estar consciente do que está acontecendo no momento presente, livre tanto do apego quanto da aversão. Uma pessoa feliz aprecia as maravilhas disponíveis no momento presente. Uma brisa refrescante, o céu da manhã, uma flor amarela, um bambu violeta, o sorriso de uma criança. Uma pessoa feliz pode apreciar estas coisas sem ficar presas a elas. Compreendendo todos os dharmas como sendo impermanentes e desprovidos de um eu separado, uma pessoa livre, feliz, tranquila, vive assim livre de toda preocupação e medo. Por entender que uma flor logo se desmancha, ela não se entristece quando isso efetivamente ocorre. Uma pessoa feliz compreende a natureza do nascimento e morte de todos os dharmas. Sua felicidade é verdadeira felicidade e ela passa a não mais temer sequer a sua própria morte. Buda disse à Assembleia que algumas pessoas acreditam ser necessário sofrer no presente a fim de se ter felicidade no futuro. Elas fazem sacrifícios e suportam austeridades físicas e mentais, pensando que assim alcançarão a felicidade mais adiante. A vida, porém, existe apenas no momento presente. Tais sacrifícios são um desperdício. Outras pensam que se você quer conseguir paz, alegria e liberação, deve praticar automortificações agora. Elas praticam austeridades, deixam-se ficar famintas e impõem dor às suas mentes e corpos. Buda ensinou que tais práticas causam sofrimento para a pessoa tanto no presente quanto no futuro. Outras pessoas ainda sustentam que para ser a vida algo tão fugaz, não se deve absolutamente ter preocupações com o futuro. Elas querem tentar satisfazer todos os seus desejos no presente. Ele explicou que deixar-se fisgar pelos desejos sensuais deste modo causa sofrimento tanto a curto quanto a longo prazo. O caminho que Buda ensinou evita ambos os extremos. Ele asseverou que o modo mais inteligente de viver é aquele que promove a felicidade tanto no presente quanto no futuro. A senda da liberação não requer a imposição de austeridades ao corpo,
na esperança de adquirir felicidade posterior. Um monge cria a felicidade tanto para si quanto para todos aqueles ao seu redor, no momento presente, através do modo como come a sua refeição diária, medita e pratica os 4 estabelecimentos da mente atenta, as 4 meditações ilimitadas e a plena consciência da respiração. Fazer uma única refeição por dia mantém seu corpo saudável e leve, permitindo mais tempo para a prática espiritual. Vivendo em paz e liberdade, ele é capaz de melhor ajudar aos demais. Os bhikkhus permanecem castos e sem filhos, não como uma prática de austeridade, mas como um modo de estarem mais livres para auxiliar aos outros. O monge é capaz de ver a felicidade que está presente em cada momento da vida cotidiana. Se ele sente que sua castidade o priva de felicidade, não está vivendo o espírito do ensinamento. Aquele que segue o ensinamento da castidade em seu verdadeiro espírito irradia tranquilidade, paz e alegria. Uma tal vida traz felicidade tanto no presente quanto no futuro. Após a palestra do Dharma, uma discípula leiga chamada Punalakana perguntou se Buda poderia falar com ela. Contou que o seu marido, Sudatta Anathapindika, tinha caído gravemente doente. Tinha dores tão lancinantes que não conseguia estar presente. Sua condição paulatinamente piorava. Ele temia que pudesse morrer antes de ter a chance de ver o mestre mais uma vez. No dia seguinte, Buda, juntamente com os veneráveis Shariputra e Ananda, foi visitá-lo. Ele ficou profundamente comovido em vê-los. Sua face estava pálida, fatigada, e ele mal conseguia sentar-se. Buda disse: Sudatta, sua vida inteira foi cheia de significado e felicidade. Você aliviou o sofrimento de incontáveis pessoas, que lhe concederam o codinome de Anathapindika, aquele que cuida dos pobres e abandonados. O monastério de Jetavana é uma das suas magníficas realizações. Constantemente, você não mediu esforços para ajudar a difundir o Dharma. Você viveu de acordo com o ensinamento e tem assim criado felicidade verdadeira para si mesmo, sua família e muitos outros. Você pode descansar agora. Vou pedir que venerável Shariputra venha visitá-lo frequentemente e lhe dedique orientação especial. Não tente ir ao monastério. Você precisa preservar suas forças. Sudatta juntou as palmas das mãos em gratidão. 15 dias mais tarde, Buda deu uma palestra do Dharma sobre a vida leiga. Disse aos leigos como poderiam realizar a felicidade verdadeira em suas vidas cotidianas. Recapitulou o princípio de viver a paz no presente para gerar a paz no futuro, o qual já havia apresentado em palestras do Dharma dada aos monges e monjas. Ele também disse: um bhikkhu vive uma vida casta a fim de desfrutar a paz e a alegria no momento presente. Tal vida garante felicidade futura também. Os bhikkhus sem lar, todavia, não são os únicos que podem desfrutar de tal felicidade. Discípulos leigos, vivendo dentro do mundo secular, podem seguir os princípios do ensinamento para promoverem a felicidade verdadeira. Em primeiro lugar, não permitam que um desejo por riqueza os deixe tão ocupados que acabe impedindo a felicidade para vocês e sua família no momento presente. A felicidade vem antes da prosperidade. Um olhar repleto de compreensão, um sorriso de aceitação, uma palavra amorosa
uma refeição compartilhada com carinho e consciência. São coisas que geram felicidade no momento presente. Nutrindo a consciência no momento presente, vocês podem evitar de causar danos a si mesmos e àqueles que os acompanham. O modo como olham para os outros, seus sorrisos e pequenos atos de consideração podem gerar felicidade. A verdadeira felicidade não depende de riqueza ou fama. Buda relembrou uma conversa que tinha tido com um mercador chamado Sigala, vários anos antes em Rajagaha. Certa manhã, deixara a floresta de bambus com sua tigela de mendigar, logo aos primeiros lampejos da aurora. Ele veio a encontrar um homem jovem no caminho, próximo à cidade. Sigala estava se prostrando para as 6 direções, leste, oeste, sul, nordeste, abaixo e acima. Buda parou e perguntou-lhe qual seria o propósito daquelas prostrações. Sigala disse que seu pai o tinha ensinado, quando menino, assim, a inclinar-se para 6 direções a cada manhã. Ele gostava de obedecer aos desejos do pai, mas desconhecia o real propósito do ritual. Buda lhe falou: inclinar-se de mãos postas, em reverência, é uma prática que promove a felicidade. Já abriu, Sensei, já voltou a câmera. Inclinar-se de mãos postas em reverência é uma prática que promove a felicidade presente e futura, e prosseguiu, dizendo para Sigala que enquanto fizesse a reverência para leste, ele podia contemplar a gratidão relativa aos seus pais. Quando fizesse a reverência ao sul, ele podia contemplar a gratidão relativa aos seus professores. Ao oeste, ele podia contemplar o amor por sua esposa e filhos. Ao norte, ele podia contemplar o amor por seus amigos. Abaixo, podia contemplar a gratidão por seus companheiros de trabalho. Acima, podia contemplar a gratidão por todas as pessoas sábias e virtuosas. O mestre ensinou-lhe os 5 preceitos e como olhar profundamente as coisas, a fim de evitar agir com base no apego, na raiva, na paixão ou no medo. Disse para evitar as 6 ações que conduzem à ruína, que são abusar do álcool, vagar pelas ruas da cidade tarde da noite, frequentar lugares de jogos, visitar locais de depravação, associar-se a pessoas de pouco caráter e entregar-se à preguiça. Além disso, Siddhartha explicou como determinar quem são merecedores de ser considerados bons amigos. Um bom amigo é constante, seja rico ou pobre, feliz ou triste, bem-sucedido ou não. Um amigo é aquele cujos sentimentos não vacilam. Um bom amigo escuta você e ajuda nos maus momentos. Ele compartilha alegrias e tristezas com você, enquanto considera as suas alegrias e tristezas como se fossem dele também. Buda compartilhou dizendo: a verdadeira felicidade pode ser realizada nesta mesma vida, especialmente quando você observar o seguinte. Primeiro, promover relações com pessoas virtuosas e evitar o caminho da degradação. Segundo, viver em um ambiente favorável à prática espiritual e ao bom caráter. Terceiro, promover oportunidades de aprender mais sobre o Dharma, os preceitos e as trocas que levem a maior aprofundamento. Quarto, aproveitar o tempo para cuidar bem dos pais, cônjuge e das crianças. Quinto, dedicar tempo, recursos e felicidade para os outros. Sexto, estimular oportunidades de cultivar virtudes,
Evitar álcool e jogos. 7º, cultivar a humildade, a gratidão e a simplicidade. 8º, buscar oportunidades para estar perto de bicos a fim de estudar o caminho. 9º, viver uma vida baseada nas 4 nobres verdades. E o 10º, aprender a meditar, a fim de pacificar preocupações e ansiedades. Buda elogiou os discípulos leigos que viviam o ensinamento em suas vidas cotidianas, nos seios de suas famílias e na sociedade. Ele fez menção especial a Natapindika. Disse que Sudatta era um exemplo de alguém que havia devotado todos os seus esforços para criar uma vida cheia de significado, serviço ao próximo e felicidade. O coração de Sudatta era realmente profundo. Sua vida inteira havia sido guiada pelo ensinamento. Buda disse que as pessoas que angariassem fortuna ainda maior do que a de Sudatta não conseguiriam facilmente alcançar o nível de felicidade que ele havia gerado para os outros. A esposa de Sudatta, Punalakana, foi levada às lágrimas com o elogio ao seu marido. Ela se levantou e respeitosamente se dirigiu a ele. Senhor, a vida de uma pessoa abastada com frequência é muito ocupada, especialmente quando possui muitos bens. Penso que manter um pequeno e modesto labor seria mais favorável à prática espiritual. Quando vemos os bicos livres de um lar e família, que possuem pouco mais do que uma tigela, somos inspirados a buscar uma vida mais simples e despojada. Nós gostaríamos de viver uma vida mais desvencilhada também, mas estamos presos a tantas responsabilidades. O que podemos fazer? E Buda respondeu: Punalakana, os monges têm responsabilidades também. Uma vida casta requer que um bico viva com a mente atenta aos preceitos dia e noite. Um bico devota sua vida aos outros. Discípulos leigos, o Tathagata deseja sugerir um modo pelo qual vocês podem provar a vida de um bico 2 vezes por mês ou mais. Podemos chamar esta prática de as 8 observações laicas. 2 vezes por mês, vocês podem vir ao templo e seguir essas práticas por um dia e uma noite. Assim como os bicos, vocês farão apenas uma refeição. Poderão praticar meditação sentados e caminhando. Por 24 horas, vocês podem desfrutar de uma vida casta, consciente, concentrada, relaxada, pacífica e feliz, como se fossem um monge ou uma monja. No final do dia, vocês poderão retornar à vida secular, observando os 5 preceitos e os 3 refúgios normalmente. Discípulos leigos, o Tathagata informará os bicos sobre as 8 observações laicas. Estes dias especiais de prática podem ser organizados nos templos, ou mesmo em seus próprios lares. Vocês podem convidar bicos para irem até suas casas para administrar as 8 observações e oferecer ensinamentos no seu dia de prática. Punalakana ficou feliz com a sugestão de Buda e ela perguntou: Senhor, quais são as 8 observâncias? Não matar, não roubar, não se envolver em prática sexual, não mentir, não ingerir álcool, não adornar o corpo com joias, não sentar ou deitar em camas acortinadas e não usar dinheiro. Estas 8 observações podem evitar a distração e confusão. Comer somente uma refeição no seu dia de prática permitirá mais tempo dedicado à prática. Os leigos ficaram felizes com a sugestão de Buda. 10 dias mais tarde, um servo da casa de Sudatta veio informar o venerável Shariputra
que Anathapindika havia piorado de vez. O respeitado monge pediu que Ananda o acompanhasse e juntos andaram até a cidade. Eles encontraram Sudatta deitado em sua cama. Um servo puxou 2 cadeiras para perto da cama para os 2 bicos. Sabendo que Sudatta estava sofrendo gravemente em seu corpo, venerável Shariputra aconselhou-o a contemplar Buda, Dharma e a Sangha, a fim de aliviar sua dor. Discípulo leigo Sudatta, vamos contemplar juntos Buda, o iluminado, o Dharma, o caminho da compreensão e do amor, e a Sangha, a nobre comunidade que vive em harmonia e consciência. Sabendo que o homem não viveria muito mais, o bico continuou. Discípulo leigo Sudatta, vamos contemplar juntos assim. Meus olhos não são eu, meus ouvidos não são eu, meu nariz, minha língua, meu corpo e minha mente não são eu. Sudatta seguiu as instruções de Shariputra. Então este prosseguiu. Agora, vamos continuar a contemplar. Aquilo que vejo não é eu, aquilo que ouço não é eu, aquilo que cheiro, provo, toco e penso não é eu. Shariputra então mostrou-lhe como contemplar as 6 consciências sensoriais. Ver não é eu, ouvir não é eu, cheirar, provar, tocar e pensar não é eu. Ele continuou, o elemento terra não é eu. Os elementos água, fogo, ar, espaço e consciência não são eu. Não me encontro aprisionado ou restrito pelos elementos. Nascimento e morte não podem me tocar. Sorrio porque jamais nasci e jamais morrerei. O nascimento não me dá existência. A morte não me remove a existência. De súbito, Sudatta começou a chorar. Preocupado ao ver as lágrimas rolarem pelo rosto do discípulo leigo, Ananda perguntou: Você está perturbado porque não consegue acompanhar a contemplação? Venerável Ananda, não estou perturbado absolutamente. Consigo acompanhar a contemplação sem dificuldade. Choro porque estou profundamente comovido. Por mais de 30 anos tenho tido a honra de servir ao Buda e aos bicos, mas nunca tinha ouvido um ensinamento mais sublime e profundo do que este de hoje. Ananda disse: Sudatta, o Senhor Buda frequentemente oferece este tipo de ensinamento para os bicos e bicunis. Venerável Ananda, os discípulos leigos também são capazes de compreender e praticar tal ensinamento. Por favor, peça ao Senhor Buda para compartilhar este ensinamento com os leigos. Sudatta faleceu naquele dia. Os veneráveis Shariputra e Ananda permaneceram com ele e continuaram a recitar o sutra sobre seu corpo. A família de Anathapindika foram modelo para todas as outras famílias. Todos os membros dela tomaram refúgio no Buda e se devotaram ao estudo e aplicação do Dharma em suas vidas diárias. Poucos dias antes de sua morte, Sudatta soube que sua filha mais jovem, Sumagada, estava compartilhando o ensinamento com as pessoas de Anga. Ela casara com um homem de Anga que era um governador, um seguidor devoto dos ascetas despidos. Quando pediu que visitasse os ascetas com ele, diplomaticamente ela declinou. Com o passar do tempo, sua sólida compreensão do caminho de Buda tocou seu marido, o que abriu os corações de muitas pessoas naquela região. Que lindo, não? Eu vou anotar. Muitas coisas
profundas nesse capítulo, né? Para mim, me pegou a forma como Shariputra encaminhou ele, né, para essa contemplação nesse momento da morte. Muito lindo. Esse dissolver, né, dessa consciência. Desse vazio, né, do eu. Muito bonito. E difícil, né? Essas 8 práticas também, acho que é aqui que ele começa a ideia dos treinamentos, né, dos Azenkai, né, 1 dia por mês, 2 dias por mês, dos leigos poderem fazer a prática dos monges. E também esse exemplo que ele dá dos leprosos, quando ele fala da felicidade, né? Quando ele traz essa questão dos prazeres sensuais, de que para uns cada um vive de uma forma, né? Como os leprosos viviam essa questão do calor, de estar na fogueira, né? Com suas dores. O que mais que me chamou a atenção? Acho que foi isso. Alguém quer falar? Também gostei muito. Procure um bom amigo é aquele que é constante. Achei lindo isso. Um bom amigo escuta. Não, teve uma outra ótima. Um bom amigo é aquele cujos sentimentos não vacilam. Muito bom. E que considera suas alegrias e tristezas também como se fossem dele. Muito bonito isso. Alguém quer falar? Não? Estendi, né? O capítulo era longo. Tá ficando bem longo os capítulos. Então vamos encerrar? Alguém falou alguma coisa aí? Então vamos encerrar. Ninguém quer falar nada, a gente encerra. Está se aproximando o nosso Rohatsu Sesshin. Estou bem feliz. Vai ser muito bom. Sentar uma semaninha, fazer essa rotina, né? Como ele fala aí. Só que a gente não vai comer só até o meio-dia e não é uma refeição por dia, mas bem que podia, né? Hein, Rokyo? Vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.